E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na verdade eu tô parado nesse canal, faz quase um ano que eu não posto vídeo. E eu descobri que é normal um canal de YouTube começar com uma apresentação do canal. E eu nunca tinha feito essa apresentação. Então o vídeo de hoje vai ser dedicado a fazer essa apresentação minha, né? Quem sou eu, essa minha persona, e apresentar o canal. E a partir daí eu pretendo retomar agora o meu ritmo de vídeo nesse ano. Não vou nem prometer com que frequência, agora nas férias eu vou dar uma acelerada. E eu pretendo manter um ritmo ao longo do ano, colocando vários assuntos. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, tudo começa com a minha história no ensino básico, né? No ensino fundamental e médio. A minha vida acadêmica é extremamente tumultuada. Eu vou apresentar nesse vídeo, vai até demorar um pouquinho. Mas eu quero que vocês entendam a complexidade de tudo que foi minha vida de estudante, né? Então, meu ensino básico, meu ensino fundamental e médio, eu fui bolsista numa escola particular de São Paulo. Para quem não sabe, várias escolas particulares oferecem programas de bolsa para alunos que não têm como pagar na integralidade as mensalidades. Com algumas restrições, né? Você tinha algumas regras, eu não podia pegar um número X de recuperações, eu não podia ter faltas, eu tinha várias regras que eu tinha que seguir, então sempre fui um aluno que foi muito assíduo nas aulas, eu faltei muito pouco na escola, então eu tinha essas regrinhas e seguia. O meu colégio Renovação lá de São Paulo, que sou muito grato aos meus anos de estudo lá, ele tinha o material didático vinculado ao ângulo, né, a rede ângulo de ensino, então nosso material sempre foi apostilado, e no ensino médio o ângulo ele tem um foco muito grande para vestibular. Do meu 8º ano para o 1º ano, eu não queria continuar no colégio. Muitos dos meus colegas iam sair, e aí eu fiz novas provas de bolsa em outros lugares, etapa, objetivo, no próprio ângulo, né? Eu comecei a tentar, e o meu foco mesmo era ir para uma ETEC. Eu queria fazer ensino médio numa escola técnica. E qual foi minha surpresa do 8º para o 1º ano? Minha sala do 8º ano era muito boa, tenho meus amigos até hoje nas redes sociais, pessoal top, estudioso. Era uma sala bem fechadinha, e tão fechadinha que todo mundo explodiu do colégio e sobrou só eu lá. Eu não passei na prova da ETEC. Eu lembro que eu fiquei com bastante, foi 4 pontos da nota que eu precisaria para entrar, de fato, na ETEC. Então eu fiquei muito frustrado, né, e fui para o ensino médio meio abalado por conta disso, mas eu consegui manter a bolsa de estudos que eu tinha no colégio. Então isso foi muito bom. Então o meu primeiro colegial foi um ano de choque para mim, porque eu estava sem nenhum amigo quase na escola, sobraram muitos poucos dos meus colegas, e eu tomei uma vergonha na cara muito grande, que eu levei uma surra num vestibulinho que talvez eu tenha subestimado ou não tenha sabido fazer. E aquilo lá me fez acordar para a vida, porque eu falei, cara, não é possível que uma provinha com 5 alternativas eu tenha tomado uma surra grande de 50 questões e acertado 24, 26 questões, foi muito pouco. E eu fiquei muito frustrado nisso, de não ter conseguido esse objetivo inicial de fazer ensino médio na ETEC. E aí eu decidi, cara, focar nos estudos para não tomar mais esse trauma na minha vida. Foi muito forte. E aí eu comecei a aprender técnicas para fazer esse tipo de prova, porque não é possível que eu era um aluno razoavelmente inteligente, mas aquele tipo de prova me pegou, porque eu não sabia fazer, não tinha as técnicas para isso. Sabia bem conteúdo, mas me perdi na hora de assinalar, de passar para gabarito, fui amador. Né? E eu decidi no 1º ano, 15 anos, falei, não vai mais acontecer isso comigo, eu vou aprender a fazer isso. E aí, como o material era vocacionado para vestibular, eu comecei a detonar. Então, nas minhas apostilas, né, tinha apostila de lição de casa, e aí tinham lá as TM e TC, era tarefa mínima e tarefa complementar, que era o que você deveria fazer ao chegar em casa, né? Então você estudava, chegava em casa e fazia essas tarefas para você exercitar a cabeça e não esquecer daquele conteúdo que foi aprendido em aula. E eu fui um cara que tive essa autonomia de saber que eu tinha que chegar e estudar aquela matéria. Isso virou uma rotina para mim e para os meus colegas que estudavam comigo, né? Eu tinha dificuldade em algumas disciplinas, facilidade em outras, e os meus colegas idem, a gente ia se complementando para que todo mundo conseguisse tirar nota e passar da melhor forma possível. E aí nessa rotina de estudo, cara, do 1º para o 2º ano, eu decidi fazer de novo um vestibulinho.
Só que eu não podia escolher mais de uma opção. Então, pela ETEC, eu optei em fazer um curso técnico de meio ambiente e eu prestei pela Federal. Os institutos federais têm alguns que têm ensino médio. E eu pedi uma transferência para a Federal, só que era através de vestibulinho também. Na Federal, eu também não passei, mas eu fiquei muito perto, porque tinham 3 vagas e eu fiquei em 5º colocado. E aí passou raspando e eu falei, ai meu Deus do céu, foi por pouco. Mas não foi, e o pouco não vai, né? Eu aprendi isso aí também. Um ponto é muita coisa e te deixa um cara na frente, ele que vai pegar a vaga e você não. Pro técnico de meio ambiente, eu passei bem. Eram 40 alunos na sala. Minha classificação, se não me engano, foi 28º, alguma coisa do tipo. E aí, beleza, eu dei uma animada, né? E aí minha rotina era estudar de manhã, à tarde eu estudava mais, e à noite eu ia para a ETEC fazer o curso técnico de meio ambiente, estudava mais um pouco. Então, esses 3 turnos de estudo, que começou comigo aos 16 anos, eu levo até hoje. Para mim, manhã, tarde e noite é dia, né? Eu durmo na hora que tem que dormir e o resto do dia tem que ser produzindo. Hoje eu trago muito isso para ritmo de trabalho. Eu consigo trabalhar muitas e muitas horas seguidas e ainda estudar, e isso não é uma dificuldade para mim, mas é algo que eu sei que foi treinado. Né? Tinha dia que eu estava cansado à tarde, mas eu sempre me esforçava e esse meu ritmo foi se consolidando. Então, no 3º ano do ensino médio, no meio do ano eu concluí o curso técnico de meio ambiente, e o 2º semestre eu decidi que eu ia estudar porque eu queria passar numa faculdade pública. Né? E eu tinha um outro problema, porque eu estava com 17 para 18 anos, e a gente sabe, os meninos, que com 17 para 18 anos a gente tem o período do serviço militar, né, do alistamento, você fica andando com aquele CAN, o certificado de alistamento militar, para cima e para baixo, e ninguém te contrata porque você pode pegar o quartel. E aí aos sábados, o Anglo ele oferecia para todo mundo, não só para quem era da rede Anglo, um treinamento para as Olimpíadas de Matemática de manhã, que era o TOM, e nesse ano também começaram a oferecer um treinamento para as Olimpíadas de Física, que era à tarde, que era o TOF. Eram 3 ou 4 horas de aula focado nessas Olimpíadas, e eu entendi isso como uma oportunidade de fazer um reforço para estudar além do que a escola estava me proporcionando, apesar de que meu colégio era bem vocacionado. E na Universidade de São Paulo, um curso de licenciatura, que é o curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. Ele seria para a área de docência, que é a área que eu gosto. Só que olha que curioso, é um curso de uma matéria, cara, Geociências não tem essa matéria na escola. Lógico que o profissional de Geociências ele vai dar aula de ciências no fundamental, e aí para o ensino médio ele é habilitado para dar aula de física. Mas a matéria de Geociências em si não existe como uma disciplina como matemática, português, história, geografia, essas outras. Então eu fui fazer um curso que não tinha um lugar para trabalhar, sabendo que a educação é um universo amplo, não é só a escola. Né? Tem um monte de coisa para fazer com a educação, e eu já tinha essa cabeça de educador ambiental como técnico em meio ambiente e em breve um outro técnico. Então essa foi a minha estratégia. Bem, foco então vai ser na USP. Né? Então foquei para a FUVEST. E aí o que é o foco, cara? É você pegar todos os exercícios de FUVEST dos anos anteriores e você ir fazendo. Hoje você tem o Enem, né? que na minha época o Enem ele era pouco importante, ele dava uns pontos a mais na FUVEST, mas hoje ele te classifica para uma federal. Na minha época o Enem não era tão importante. E aí eu foquei na FUVEST, comecei a estudar, e aí acabei o ensino médio. E no dia seguinte da minha formatura, eu descobri que eu tinha sido aprovado para a 2ª fase da FUVEST, já tinha sabido disso. E aí o Anglo me ligou no meu celular, né? Eu atendi, né? Falei, alô, na época eu atendia celular, hoje em dia é bem difícil atender, né? Eu falei, que é do Anglo. Eu falei, oi, né? E aí? Eles, a gente tem que te oferecer um curso. Eu falei, não tenho dinheiro, né? Não, já foi, né? Não tenho. E aí eles falaram, não, você foi como você foi para as outras fases da Olimpíada de Matemática e frequentou, na Olimpíada de Física eu não consegui para a 2ª fase, mas eu frequentei o curso todo, né? Tive um desempenho bom. E eles falaram, não, a gente vai te dar uma bolsa integral para você fazer um intensivo para a 2ª fase da FUVEST. Aí eu falei, mas tem que pagar material, alguma coisa? Não, é integral, tudo incluso, é só vir e estudar. Eu falei, então demorou, né? Fui lá, apresentei a minha documentação, me deram na hora as apostilas desse intensivão, e você fica estudando lá nas férias, dezembro, janeiro,
até a segunda fase da FUVEST e também o pessoal fazia a segunda fase da Unicamp, das outras. E aí foi muito bom, cara. Quase chorei quando me ofereceram. E aí eu passei as férias estudando, né? Ou seja, não teve intervalo. E aí eu consegui, com tudo isso, fui lá, fiz a segunda fase e aí consegui me classificar no curso lá da USP, né? Cancelei minha matrícula na Oswaldo Cruz. E, cara, foi muito feliz pra mim fazer isso, foi uma realização muito grande. E eu comecei o curso, cara, era fantástico, era tudo que eu sonhava. Era um curso, meu, top, maravilhoso. E eu cursei ele em 2009. E aí, no ano de 2009, no primeiro semestre ainda, paralelo à USP, eu terminei o curso técnico de gestão ambiental, que era também da ETEC. E o curso de meio ambiente e gestão ambiental, eles eram integrados. Como tinha uma grade bem próxima, a gente fazia um semestre adicional e tinha que fazer TCC, tudo de novo. Mas eu consegui concluir esse segundo curso técnico. E no Exército, né? Depois eu vou contar toda a história do Exército, mas eu quero que vocês entendam que tem um programa do Exército que é para jovens que já estão cursando universidade. Você faz um serviço militar diferenciado e você se forma numa uma graduação maior que a de quem vai entrar como soldado recruta lá no ensino normal ou que vai virar atirador pelos tiros de guerra, que é o CPOR. O CPOR é um público focado para quem já faz universidade. E não precisa ser universidade pública, né? A maioria dos meus colegas eram de universidade particular. Mas é uma outra seleção, já tem um teste físico, um teste intelectual, psicológico, e aí a gente passa, e aí eu entrei no CPOR em 2010. Segundo ano da faculdade, no CPOR a ideia é você cursar a faculdade junto com o serviço militar. Então, às noites você consegue ir para aula, você perde menos aula por conta de acampamento, perde algumas, mas não tantas, e essas faltas no ano obrigatório são justificadas. No ano de 2010 eu fiz o CPOR, fiquei bem classificado também na minha turma do CPOR. E no ano de 2011, como tinha ficado bem classificado, o que esse CPOR faz? É curso de formação de oficiais da reserva, é o CFOR, que é o curso que você faz dentro do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O pessoal que se forma na Academia Militar das Agulhas Negras, às vezes não se formam todos os que entram, né? Então vamos supor que entram 400 cadetes e se formam 380, 20 saem no meio do percurso, abandonam, desistem, vão fazer outras coisas. E também o pessoal que está servindo, né? Os oficiais ali subalternos, que são os segundo e primeiro tenentes, eventualmente passa num novo concurso, tem uma nova oportunidade e sai do exército antes do prazo. Então, essas vagas que eram previstas para esse pessoal ficam em claro pelo Brasil afora, e quem completa elas são esse pessoal do CPOR que fica bem classificado. E eu tive a oportunidade de continuar no exército. Em 2011, terceiro ano da faculdade, eu fui fazer o estágio de instrução e preparação para oficial temporário. Era em Barueri, então eu consegui ir para a faculdade, só que, cara, eu faltei muito. Eu tinha muita missão, acampamento, serviço, era uma coisa de doido, e eu não consegui cursar direito em 2011 a faculdade, passei em 2 disciplinas do semestre, e no segundo semestre de 2011 eu tive a oportunidade de ser transferido. E na época eu pesei salário e a minha formação. E com 20 anos de idade que eu estava na época, o salário pesava muito, que era um salário muito bom. E aí eu acabei sendo transferido para Itu, onde eu servi os meus outros anos aí até 2017. E em Itu que eu fui fazer a faculdade de História, que já estava nos meus planos, fazer História como segunda graduação. Sempre foi um sonho meu. E aí eu acabei cursando a faculdade de História aqui na cidade de Itu. Né? Então a minha vida acadêmica deu um stop na USP em 2011, eu tinha 2 cursos técnicos, tranquei, né? Na verdade eu abandonei a faculdade, eu nem tranquei porque eu não ia voltar em 2 anos, a ideia não era essa. Né? Em 2012 eu comecei o curso de História, e o que me dificultou para terminar a História foi a questão do estágio. Os cursos de licenciatura, você tem uma carga de estágio obrigatória em escola muito alta, na faixa aí de 400 horas de estágio. E no meu período do exército, eu tentei pegar as férias no período letivo, que era fevereiro, o mês que eu podia pegar de férias. Então eu pegava minhas férias para fevereiro, usava esse meu mês de fevereiro para estagiar, só que a conta nunca vai bater. Vamos lá, são 6 horas permitidas por dia de estágio,
numa escola você vai cursar 30 horas por semana, fevereiro mais fevereiro mais fevereiro, 30 por semana, vezes 4, 120, e 120 vezes 3 anos de graduação, são 360 horas, não dão as 400 horas de estágio, né? E as férias não começavam em 1º de fevereiro, elas começavam na última semana de janeiro, então ainda fui desfalcado nisso. E moral da história, eu passei em TCC, passei nas disciplinas, mas fiquei de estágio. E eu não tive como cursar esse estágio até eu sair do exército em 2017, que foi uma decisão que eu precisei tomar. Então, eu tive toda uma vida acadêmica promissora até 2011, né, até 2014, mas por pendências de trabalho e estágio, eu não consegui me formar. Eu sei que essa é a realidade de um monte de brasileiro também não se forma. Não é por isso que eu deixei de estudar, sempre me mantive atualizado, fazendo outros cursos, né? Mas eu só fui conseguir me formar de fato em 2017, quando eu decidi sair do exército. Eu era temporário, eu teria mais um ano para cursar, sendo que contava de junho a junho, então eu poderia ter ficado até junho de 2018. E aí, nas férias de 2017, eu coloquei no papel e vi que minha formação ia ser importante. Eu decidi voltar a focar na minha vida acadêmica nesse ano de 2017. Saí do exército, concluí o estágio em questão de um semestre, né, em escola pública, e eu tinha em 2013 feito o concurso para professor do estado. Concurso esse que eu nem sabia se ia valer ainda, porque teoricamente o concurso vale 2 anos e é prorrogável por mais 2, né? Então 2013 chamaram 2014 para 15, 16 para 17. E 2017 eu fui chamado novamente, né? Ainda bem que é uma profissão que quase ninguém quer dar aula no estado, né? E aí eu consegui ser chamado e assumir o cargo desse concurso público para professor do estado. Ser professor sempre foi meu sonho, né? Então, lógico que a questão do estado pagar mal, ter algumas condições de trabalho ruins, são de fato prejudiciais, mas eu não fico limitado a trabalhar somente no estado. Eu posso acumular desde que não prejudique a minha base de aulas no estado. Eu posso dar aulas em outros lugares. Então, isso é uma abertura positiva para mim. Eu sempre quis ter essa independência na minha vida. Em 2018, eu concluí a graduação de Geografia, de licenciatura em Geografia, e concomitante voltei para a USP. Eu consegui fazer o processo seletivo, voltar para o meu curso de licenciatura em Geociências. Esse curso eu perdi praticamente tudo, porque mudou a grade, e aí as disciplinas que eu tinha foram diluídas. Então eu estou cursando ainda esse curso na USP, eu vou ter até 2022, quiçá 2023, para concluir. Então, em 2018 eu retornei para esse meu curso, que era o meu sonho, né? A terceira graduação que eu estou fazendo, considerando que já tem História e Geografia. Mas é um curso que para mim é muito importante. A parte de Geologia e de outras matérias que tem nesse curso são muito bacanas. E como eu já trabalho agora como docente da rede pública, abre muitos olhos para a gente entender quando a gente vai reestudar as coisas de licenciatura e a gente está praticando isso já com uma turma. Então, para mim foi muito saudável ter voltado a estudar, porque eu acho que está me tornando um professor cada vez melhor com os meus alunos fixos, né? Tô falando, hein? Tô acabando já. E aí, esse ano de 2019, eu estou pautado em continuar a minha graduação da USP. E aí eu comecei o estágio aqui no Museu Republicano, Convenção de Itu, um estágio pela USP, né? Então eu faço meu trabalho no estado e mais uma carga horária que eu cumpro no museu, que vocês devem ver as postagens no meu Instagram sobre esse meu estágio. E aí me abriu a vista para ter uma ideia de fazer um projeto de pós-graduação, e eu me inscrevi para o processo seletivo de um mestrado na Unicamp, que é de Ensino e História de Ciências da Terra. E tem tudo a ver, porque meu projeto eu vou misturar uma parte de História da Arte, de História, Brasil século XIX, e a parte de Geologia, e eu vou fazer um mesclado disso tudo. E eu consegui ser aprovado no processo seletivo, eu vou começar o mestrado no ano que vem. E aí, professor, você vai dar aula, vai fazer estágio, vai fazer faculdade de mestrado ao mesmo tempo? Cara, eu vou, porque manhã, tarde e noite, sábado pra mim sempre foi dia, e domingo também, precisa trabalhar.
Esse ano primeiro semestre eu trabalhei todos os domingos do primeiro semestre, full, integral, né? Era das 9 da manhã até as 6 da tarde em outra cidade. Então, para mim, eu não tenho esse entrave mental que muita gente tem de, mas meu final de semana... Lógico que eu dou prioridade pro meu final de semana para poder aproveitar com a minha esposa e tudo mais, mas ela também entende, a gente é bem alinhado nisso, que tem coisas que são pro nosso futuro e que no presente são sacrifícios pequenos pra gente progredir. Então, a minha mensagem é essa. Os grandes traumas que a gente vai ter de não ser aprovado num concurso e tudo mais... Eu tive a sorte de ter sido escorraçado em uma prova na minha oitava série, né? Hoje seria o 9º ano, para o meu primeiro ano do ensino médio. Isso eu aprendi muito com isso, me impactou demais, mas eu usei esse impacto como forma positiva para eu alavancar, progredir, avançar com os meus estudos e de certa forma isso dá resultado. Então, eu sou um cara que fiquei afastado da vida acadêmica, vamos colocar aí por questão de 6 anos, que eu fiquei fora de estar progredindo academicamente, entre esse meu trancamento em 2011 e esses outros anos que eu fiquei afastado ali por pendência de estágio. Mas, cara, não desista dos seus sonhos, porque se você tiver um plano, uma meta, correr atrás e se focar de verdade, você vai atingir, entendeu? Faça uma boa estratégia. Seja um bom jogador de xadrez com a própria vida. Você sacrifica um peão para conseguir derrubar uma torre. Você derruba uma torre para conseguir dar um checkmate. Né? Então essa prosperidade. Aí o canal, esse ano, era o meu ano para dar um boom nesse canal, né? Fazer várias novidades. Eu não tinha nem me apresentado, já estava no pique de fazer videoaula. Dei uma estagnada em 2019, mas agora em 2020 eu pretendo me reorganizar um pouco mais devagar e constante para esse canal aqui crescer um pouquinho. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. A minha apresentação de fato aqui, agora você conhece toda a minha vida acadêmica de 8ª série até o ano de 2019. E os estudos nunca param, gente, tá? A gente concilia cursinho, concilia aula particular, a gente concilia várias coisas, a gente vai progredindo. E a ideia é sempre chegar mais longe nos nossos estudos. Então, essa é a minha apresentação acadêmica. No futuro próximo eu vou fazer um vídeo contando como é que foi essa minha história no exército, né, de 2010 até 2017, né, tudo que eu vivi lá dentro, muita coisa que eu aprendi, e outros vídeos que eu vou voltar a lançar. Então esse aqui é o primeiro vídeo para 2020, que é a apresentação do canal. Estou lançando ainda em 2019, mas é uma apresentação oficial e agora eu estou com um novo projeto de ritmos e tipos de vídeo, manter aquele tipo de vídeo aula e acrescentar algumas, beleza? Também vou ter projetos de alguns cursos que eu pretendo gravar. Só que, cara, eu faço tudo isso sozinho. Eu aprendo a editar sozinho, a iluminação é uma porcaria porque eu faço ela sozinho, improvisada. E eu tô aprendendo. Então, se você tiver um feedback positivo para melhorar áudio, imagem, para tirar esse reflexo das luzes do meu olho e tudo mais, eu agradeço, vai ser muito positivo. E se inscreve aqui nesse canal para me dar uma força. Porque se eu chegar em 1000 inscritos e ter um ritmo forte, a partir do momento que eu descobrir que eu estou monetizando esse canal, eu vou ter um ritmo muito maior para ele. Porque a minha prioridade agora são ganhar dinheiros para eu conseguir manter essa minha rotina de estudo em outras cidades e vai e volta. Né? Então, me ajuda a monetizar esse canal aqui. 1000 inscritos, a gente vai começar a alavancar os vídeos e eu vou poder atender as demandas que vocês passam, estudando um pouco mais para passar um conteúdo de qualidade e desmistificar coisas aí desse mundo. Beleza? Então, muito obrigado pela paciência. Eu sei que é um vídeo gigantesco, muito pouca gente chegou até aqui, mas a minha vida é grande, né? E eu pretendo que ela seja maior. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo de vida acadêmica que demore 5 horas, olha que beleza. 10, 20, 5 semanas falando. Né? Então a gente vai chegar lá com certeza. Muito obrigado pela paciência, um grande abraço. Tchau, tchau.